Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais um áudio-vídeo de reflexões sobre a jornada. Hoje eu quero falar com vocês de um tema polêmico e interessante ao mesmo tempo, que tem a ver com as músicas, tá? As músicas as quais eu fui extremamente criticada aqui no início dos vídeos no YouTube e que agora virou moda entre as tarólogas, né, pessoal? Eu me divirto muito bem. Pois é, as cartinhas de amor também viraram moda agora. Muito que bem. Diz que só copiam o que é bom, né? O que é ruim ninguém quer copiar. Me sinto lisonjeada. Então vamos lá. As músicas. O pessoal que tá aqui no canal há mais tempo nem precisaria ouvir esse áudio, porque acho que as pessoas já entenderam. Outro dia eu vi um comentário tão... eu adorei, morri de rir e adorei. Tinha alguém lá reclamando de alguma coisa, e aí a moça, desculpa eu não lembrar seu nome, ela falou assim: então essa leitura ela não é pra você, porque se fosse, ela ia falar chinês e você ia entender tudo. Falei, nossa, alguém que entendeu o que é ressoar, né? E eu sei, tá, gente? Eu sei que as minhas leituras, principalmente algumas, elas têm uma pegada meio estranha muitas vezes, né? Por que é uma pegada estranha? E isso às vezes acontece em leitura particular, tá, gente? Você manda lá a leitura e eu vou fazendo a leitura e eu vou falando pra pessoa. Eu falo, ó, eu não tô entendendo nada do que tá aparecendo aqui, mas eu tô trazendo aqui pra você. E aí passa um tempo, né? Principalmente se a pessoa se debruça naquilo que apareceu. E depois eu tenho um retorno da pessoa dizendo, Cássia, você não imagina, isso era isso, aquilo era aquilo lá era aquilo lá, sabe? Então, o que eu gostaria de passar hoje pra vocês, tá, pessoal? Todos nós, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, né? Todos nós temos mediunidade. Ou terceiro olho aberto, ou potencial para despertar espiritual, ou intuição, ou capacidade de insight, habilidade para canalização, é tudo a mesma coisa, vai ter diferenças de descrição, mas em suma, todos nós podemos acessar coisas que não são puramente racionais, ok? Então, se a gente for de uma perspectiva de campo energético, as coisas, tudo em si está nesse campo energético. Da mesma maneira, vamos tentar fazer um paralelo com as ondas de rádio. Eu tô aqui falando com vocês estão aí ouvindo, assistindo o vídeo, o áudio, e as ondas de rádio, elas estão aí em volta de vocês. Só que, por exemplo, no meu caso agora, o meu rádio, ele está desligado. E eu imagino que de vocês aí também. Mas essas ondas de rádio, elas continuam existindo. A hora que eu ligo o rádio numa determinada estação, né, que toca sertanejo, eu vou ouvir sertanejo. Agora eu quero ouvir rock. Você vai lá na estação que toca rock e você vai escutar rock, certo? Muitas pessoas, quando acessam informações extra-racionais, elas vão se conectar num determinado momento para receber determinada informação. Exemplo clássico, meditação. Você está lá em meditação e aí você tem um acesso de vida passada, você vê seu mentor, porque você está ligando o rádio numa frequência, normalmente uma música calminha, um som da natureza, e você acessa isso, certo? O que acontece? Às vezes você está ouvindo uma rádio sertaneja e dá uma interferência lá e começa a tocar uma rádio do lado. Ou começa a entrar uma rádio de notícias, tá? Às vezes fica tocando 2, 3 estações ao mesmo tempo. Aí tem pessoa que pode estar pensando assim, mas Cássia, isso não tá certo, né? Tem que tocar uma rádio só em cada estação. Ah, mas isso
mediunidade mal trabalhada, não pode ser assim. Veja, tudo isso daí tem a ver com as crenças que cada um tem, tá, pessoal? O que eu demorei para perceber na minha própria jornada e que eu gostaria de trazer hoje de mensagem para vocês, né? Vocês estão inseridos nesse local que eu tô falando cheio de ondas de rádio, né? Que seria cheio de ondas energéticas, tá? Vocês são o rádio. Vocês são um aparelho que pode detectar essas ondas, dependendo de como vocês vão se direcionar e que estação que vocês vão sintonizar. Eu, Cássia, né, principalmente quando eu leio cartas, eu estou conectada na estação leitura de cartas, tarô e oráculos. Mas é como se eu ligasse um outro aparelho dentro de mim que continua captando outras mensagens. Mensagens essas, principalmente através de música, tá? Através de filmes, através de textos que eu cito para vocês, de imagens, de cheiros. Às vezes eu tô fazendo a leitura, eu sinto alguns cheiros. Eu também fico muito atenta ao que tá acontecendo no ambiente externo, alguém que passa na rua e grita não sei o quê, porta que bate a hora que você tá falando que a porta tá fechando, sabe, umas coisas assim. E quanto mais a gente vai amplificando a nossa capacidade de escutar, vamos dizer assim, 10 rádios ao mesmo tempo, 10 estações, mais estações vão se apresentando pra gente. Então, ao meu ver, é por isso que tem pessoas, às vezes, que ainda ficam muito desconfortáveis mesmo com a maneira como eu trago as leituras, porque minha leitura ela não é só uma leitura de cartas, ela é uma leitura energética. E veja, é uma leitura coletiva ali no YouTube. Então, às vezes, a música que eu tô captando ali, ela não vai ser para todo mundo. Mas normalmente, tem uma música ali que ela vai ter um significado, ela vai ter um contexto para alguém. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro o nome da pessoa, porque o nome dela é o nome da minha chama, né? A Renata. Renata é uma seguidora aqui do canal, uma inscrita faz tempo, né? Porque eu tenho uma memória boa, então quem é bem ativo no canal, eu sei que existe, vamos dizer assim. E aí, quando eu tava fazendo a live, perdi, eu estava lá lendo as cartas e do nada eu escutei Kiss from a Rose, Seal. Do nada. Então veja, tô lá lendo carta, tava até falando de uma outra música, eu acho. Eu não escutei a música, a maioria das vezes eu escuto a música. Eu escutei o título e o cantor. E aí eu falei ali e segui a leitura, eu nem discorri muito sobre o que eu tava, sobre a música. E aí depois ela me mandou uma mensagem falando assim: Cássia, todo esse tempo que eu acompanho o seu canal, o canal vai fazer 4 anos, né, pessoal? Ela falou assim: essa música nunca saiu. Você não imagina o impacto que isso teve pra mim. Aí a gente tem num aplicativo aqui que a gente consegue fazer uma busca, né? E aí eu coloquei a música pra ver se ela já tinha... Eu achava que ela já tinha saído em alguma leitura. Essa música abençoada nunca saiu, gente. Mas naquele dia, naquele momento, provavelmente ela tava aí num momento X, essa música, vamos dizer assim, precisava aparecer, né? Precisava aparecer e apareceu, né? E assim, às vezes não é a música em si, às vezes é o clipe, né? Eu já falei isso pra vocês lá no comecinho do canal, às vezes é o clipe. Então eu sempre digo, tem uma música se repetindo na sua vida, ou porque toca em algum lugar. Gente, outro dia eu fui no shopping, eu fiquei o quê? Foi o tempo de eu comer no shopping, eu fiquei uns 40 minutos no shopping. Ficou tocando no shopping 40 minutos a mesma música da Xadê. Acho que é Love is King. Eu fiquei, mas que... não pode falar palavrão aqui. Eu fiquei, mas que porcaria é essa? Pois é. Ficou 40 minutos lá tocando a abençoada música. Então, veja, tem alguma informação ali pra você, né? Se aquilo for efetivamente significativo, vai ter uma informação ali pra você.
Então, fiquem atentos ao próprio potencial de vocês, tá? De captar, de se sintonizar com essas informações que a fonte, Deus, o universo, né, os seus guias, mentores, sua egrégora estão trazendo de informação para vocês, sabe? Depois que eu fiz o curso de cura arcturiana, tem os nomes, né, das geometrias sagradas. E, obviamente, eu não decorei todas, né, gente? Inclusive, que são os nomes meio esquisitos, assim. Não são os nomes que, né, que nem arroz, feijão, batata e macarrão, sabe? E aí, outro dia eu acordei com um nome na minha cabeça. Eu anotei, eu falei, gente, parece que eu conheço isso aqui, mas não sei o que é isso aqui. E vai no Google, e vira e mexe, pesquisa, e nada. Passou uns 3 dias, eu falei, acho que isso aqui é uma geometria sagrada lá da cura multidimensional. Mas não deu outra. Então veja, 11:11 aqui. Ai meu Deus, ó, sinais. Então veja, muitas vezes a gente não tem a percepção ali no momento. Então assim, anota, deixa em algum lugar que às vezes vira tipo um quebra-cabeça, que depois você vai entender por que aquilo apareceu, sabe? Isso funciona com as leituras também. Então acho que era isso que eu queria trazer hoje, pessoal. Espero que tenha sentido, tenha um significado importante para você. Nossa, eu tô com a sensação aqui que eu falei alguma coisa aqui. Se minha chaminha estiver ouvindo, vai ter intuído alguma coisa aí. Tem isso também, tá, gente? Às vezes, nesse processo de... Até engasguei. Nesse processo de telepatia entre chamas gêmeas, né? Alma gêmea tem também, mas chama gêmea é mais forte. Muitas vezes a gente está captando o campo da outra pessoa. E às vezes a gente está captando o campo que a outra pessoa está captando. Olha que coisa doida. Né? Por exemplo, já teve vez de eu estar fazendo uma coisa que eu sei que a minha chama sabe fazer. Não vou descrever aqui hoje não tô com vontade. E que eu ouvi a voz dele dizendo como que eu devia fazer. E aí, como eu não tinha a mínima noção de como fazer o que eu precisava fazer, falei, bom, vamos lá, né? E deu certo, gente. Entendeu? E como que explica isso cientificamente? Né? Não explica, mas... E eu também sei que eu já dei umas sopradinhas lá no vídeo dele em relação a algumas coisas algumas vezes, sabe? Só que isso ninguém vai te dizer como faz, porque não tem muito como dizer. Né? Veja, as músicas, né? Eu não sou uma pessoa muito eclética com música não, tá, gente? Tem coisa que eu não escuto. Mas as músicas que aparecem no canal, elas não são do meu gosto pessoal. Eu sou bem sincera pra vocês, gente. Vocês só iam ouvir U2. Se dependesse de mim, vocês só iam ouvir U2 e mais uma outra banda ali. Tem um monte de música que aparece nas leituras que eu não escuto, que eu não conheço. Às vezes eu ouvi um pedaço, por exemplo, já aconteceu. Às vezes eu fazer um atendimento com a pessoa e a pessoa fala pra mim assim, nossa, Cássia, nunca apareceu música tal. E aí eu falo, nossa, não conhecia essa música não. Aí eu vou lá, vejo a letra, escuto. Às vezes eu nem gravo que música é aquela, mas já aconteceu de eu estar fazendo leitura, eu falar, fulana, tô lembrando daquela música lá que você me disse, acho que chama tal nome. Eu preciso conhecer a música para eu utilizar ela, vamos dizer assim, como decodificadora da informação que está sendo transmitida. Então, por exemplo, a anunciação, né? Quando aparece a anunciação, eu vejo que é uma anunciação, né, gente? De que tem algo que está a caminho. Né? É como se o meu, vamos dizer assim, o meu aparelho humano, ele codificasse as informações que eu capto através de músicas. Isso é muito fácil para mim, com música. Porque eu gosto muito de música, eu amo música. Eu não sei dançar tão devagar para te acompanhar, Marina Lima. Né? Eu não sei viver sem música. A música faz parte da minha vida
desde sempre, acho. Mas tem pessoas que não têm essa identificação e podem acessar isso de outra maneira. E o pulo do gato, vamos dizer assim, é você primeiro descobrir como que você acessa essas coisas e incentivar, abrir esse campo para que isso fique cada vez mais rico, né? É por isso que minhas leituras não têm minutagem, né, pessoal? A não ser quando tem a opção. Porque a minha leitura, ela começa ali a hora que eu dou play, sabe? Às vezes já começou antes, né? Então é isso, pessoal. Acho que é tudo por hoje. Deixa um beijo a todos. Para minha chama também. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.